Então eu queria também dar as boas-vindas para todos e todas. Eu não sei se todo mundo aqui me conhece, mas eu queria começar, na verdade, me apresentando, porque eu sou aluna da Bernadette, e essa live tem a ver com assim, o fato de ouvir a Bernadette falar sobre Krishna nas aulas de Jyotish e ficar muito encantada com a forma como ela fala de Krishna. Então eu propus a ela que pudesse, assim, que o que eu sinto, que outras pessoas pudessem sentir, e a gente dedicar um momento para que ela pudesse falar sobre Krishna. Eu sou professora de yoga, eu sou taróloga e eu sou também devota de Yogananda. E na Self, né, que é a organização que Yogananda fundou, Krishna é um dos nossos gurus. Então eu acho que também tem a ver com isso, com Yogananda, porque eu me sinto muito conectada mesmo com Krishna, e o jeito que a Bernadette fala é muito, muito puro, assim, muito bonito. Então eu queria agradecer muito nesse momento assim tão difícil que a gente ainda está enfrentando, né, no mundo todo. Eu acho que assim todos nós temos os nossos problemas pessoais, assim, nossos dramas pessoais, mas eu acho que em termos sociais, sanitários e até astrológicos, a Bernadette pode falar também um pouco, é um momento, vamos dizer assim, excepcional, um momento ímpar. Então, a gente poder dedicar um tempo para pensar em Deus, que eu acho que é isso, assim, que eu estava querendo. E então eu queria de novo agradecer, e aí eu vou apresentar a Bernadette, porque eu acho que assim, tem algumas pessoas que eu convidei que me conhecem, mas tem algumas pessoas então que eu convidei que não conhecem a mestra Bernadette. Então tomei a liberdade de pegar o texto do seu site, Bernadette, te apresentar. Então a Bernadette, ela é mestre em astrologia védica, Bernadette Pombo. Ela dá consulta há mais de 30 anos e forma alunos há mais de 25 anos. Ela segue estudando Jyotish, que é o nome em sânscrito, né, para essa astrologia védica, e aprendendo continuamente. Com 8 anos de idade, ela fez a primeira aula de yoga dela. Em 73, ela iniciou as práticas de filosofia védica, recebeu a iniciação com Satguru em 75 e entrou em contato com o Jyotish há 36 anos, começando a estudar em 1988. E ela começou a estudar por pura aptidão e interesse, desde então não parou de aprender. Isso é bem fala de mestre, né? Porque mestre sabe tanto, mas fala que está aprendendo, assim. Cada palavra que ela fala é tão preciosa. Quem não conhece a Bernadette vai ter, tem certeza, essa chance de ouvir, né? Essas palavras tão sábias. E ela leu, então, centenas de livros sobre astrologia védica, assuntos adjacentes, estudando com mestres na Índia e participando de congressos internacionais. Então, Bernadette, você veio para cá, a palavra está com você. Eu vou até fechar meu microfone, que a gente tem um roteiro, mas eu acho que, enfim, eu acho que você pode, não sei, aliás, eu tenho uma coisa que eu acho que a gente poderia começar, porque eu gosto muito, assim, do beabá. Eu acho que o beabá, ele é útil, a gente começar do nada, assim, do zero. Então, eu queria que você falasse um pouco, para começar, assim, quem foi Krishna? Onde ele nasceu? Ele viveu? Tem aluno que me pergunta isso, mas Krishna viveu assim? Ele tinha carne e osso? Em que ano foi? As pessoas querem saber em que ano foi, onde ele viveu. Né? Então, se puder, de repente, isso pode ser um jeito de você começar, mas a palavra é sua. Obrigada. Eu que agradeço, querida. Muito doce esse convite. E Krishna é doce, né? Aí tudo que é a respeito dele se torna doce também. Pura doçura. Essa semana eu estava pensando assim, mas Krishna matou demônio, mas assim, ele é tão doce, né? Na verdade, ele não mata nenhuma mosca, né? Mas nas lilas ele faz isso por amor aos seus devotos. Pois é, essa questão de Krishna carne e osso é porque a gente teve essa experiência coletiva e milenar do Senhor Jesus Cristo, né, que vem em carne e osso e depois ele alcança o corpo glorioso, né, após a crucificação. Então é um pouco difícil para a gente entender como alguém já nasce com um corpo glorioso. Isso é Krishna. Essa aqui é a diferença.
Porque tanto Jesus quanto Buda, eles vieram para nos mostrar que podemos, como humanos, alcançar o que eles alcançaram. Eles vieram trazer essa prova. Né? Buda, através da disciplina e da compaixão, e Jesus, através do amor e da caridade. Né? E seus ensinamentos também. Todos sempre têm ensinamentos. Né? Todos. Mas tem data, sim, tem data quando Krishna chegou. Eu trouxe... Aqui tem como compartilhar igual normalmente, né? Eu posso compartilhar ou você tem que me dar permissão? Eu te coloquei como co-anfitriã, olha se isso é suficiente. Tá sim, tá aqui share screen. Aqui. Então, vou compartilhar aqui uma tela para vocês... Para vocês poderem... Aqui é um mapa, né? Um mapa astrológico védico, então provavelmente só algumas pessoas vão compreender o que está aqui, né? Exatamente, porque são palavras diferentes, a maior parte das palavras são em sânscrito. Então, aqui a gente vê a data do nascimento do Senhor Krishna. Ele nasceu em Mathura, Índia, não muito distante de Nova Delhi, no dia 12 de junho de menos 4.516 anos atrás. Há 4.516 anos atrás. E o horário dele, o nascimento dele. E esse mapa, a gente diz que é um mapa perfeito. Ele não há absolutamente nenhuma falha nesse mapa. Todos os planetas estão em posições, em suas devidas posições, vamos dizer. Como o Senhor Krishna, ele é dito que ele nasceu na dinastia da Lua, né? Então, ele nasce no momento que a Lua está em touro e no ascendente, ou seja, surgindo no horizonte, né? Porque o ascendente é tudo aquilo que está surgindo no leste do horizonte. Então, a Lua estava surgindo no leste do horizonte, era uma Lua quarto minguante. E assim, todos os anos, nós celebramos o nascimento do Senhor Krishna no festival de Janmashtami, né? Janma quer dizer nascimento, Ashtami, porque ele nasceu um pouquinho antes do Ashtami, mas porque foi de meia-noite, né? Então, no dia seguinte, seria dia 13, já era Ashtami. Então, Janmashtami é a celebração do nascimento do Senhor Krishna, que se faz anualmente, sempre com o Sol em Leão. Porque nessa época, o Ayanamsa, que é essa correção que nós fazemos, esse cálculo astronômico de correção, né? Que é feito continuamente em Jyotish, para que a gente possa ter uma informação de um mapa astrológico de quem quer que seja, com exatidão astronômica. A gente precisa fazer essa correção, chamada Ayanamsa, e aqui a gente pode ver o Ayanamsa dele, como era bastante diferente do nosso atual, que é 24 graus só, né? Então, por isso que em junho o Sol estava de fato em Leão. Isso é por conta do Ayanamsa, né? A gente vai fazer uma regressão, né, desse Ayanamsa lá para milhares de anos atrás. Então, ele nasce com a Lua em Touro, exaltada no ascendente, o Sol domiciliado em Leão, o Mercúrio domiciliado em Virgem, o Vênus domiciliado em Libra, o Rahu domiciliado em Escorpião, Júpiter domiciliado em Sagitário, conjunto a Marte, que é uma conjunção favorável, né, porque os dois são amigos. Forma aqui um que a gente chama de um yoga, que é o Guru Mangala Yoga, né? Aqui a gente encontra a ligação Krishna-Arjuna, Guru, Krishna, Marte, Júpiter Krishna, né? Guru, e Marte, o guerreiro Arjuna. E Saturno em Mula Tricona, domiciliado em Aquário, né? Isso para não falar dos nakshatras, que também são perfeitos. A Lua é ascendente do nakshatra Rohini, que é um nakshatra mais auspicioso de todos, regido pela própria Lua. Significa que ele nasce no dasha da Lua, né? Se a pessoa nasce no nakshatra regido pela Lua, o primeiro período da vida dessa pessoa é
é o período da Lua mesmo. Ele tem Mercúrio Nakshatra Hasta, que é o melhor Nakshatra para Mercúrio estar. Júpiter Nakshatra Purvashada, que também é muito favorável, porque inclusive é um Nakshatra associado à arte da guerra também, né? Nakshatra Vênus, Nakshatra Chitra, que é o melhor Nakshatra para Vênus estar, principalmente em Libra, mas em Virgem também. Mas em Libra é interessante, porque aí a gente vai ver toda a conotação dele de refinamento, né? de beleza, né? de justiça também. E muito encantador, né? Saturno em Sattva-Visage, né? Que é uma coisa muito interessante, porque se fala que um dos atributos de Krishna é a renúncia. Quando Saturno está em Sattva-Visage, a renúncia acontece, né? Ele era completamente desapegado, né? Porque era a própria personificação das austeridades, né? Todas as austeridades, né? Sem fazer nenhuma austeridade, ele era a própria personificação das austeridades. E muito respeitado, né? Por todos, né? Saturno na casa 10, né? Muito respeitado por todos. E o Marte também é excelente nakshatra. Esse nakshatra que ele tem Marte, o Uttarashada, se a gente pensar assim que esse Marte é Arjuna, o Uttarashada é o nakshatra da fama, né? E Krishna fala no Bhagavad Gita, né? Que o meu devoto sempre terá a fama. Né? A fama é sempre para o meu devoto, não para mim, é sempre para o devoto. Então, e logicamente, esse encontro dos dois, durante a guerra de Kurukshetra, que culmina na literatura Bhagavad Gita, é mundialmente conhecida, né? Acadêmicos, eruditos estudam Bhagavad Gita, né? A gente sabe que Einstein estudou, vários feras aí estudaram, tinham Bhagavad Gita com muito respeito e reverência. Então, Krishna veio, esteve na Terra, esteve. Existe aqui o mapa do nascimento dele. É um mapa perfeito, porque para um avatar, ele tem que ter no mínimo 3 planetas assim domiciliados ou exaltados, né? No mínimo. Para ser E ele tem a Lua exaltada, e os outros planetas todos domiciliados. E outra coisa que ele tem também, que a gente chama que ele tem um Harsha Yoga. Harsha Yoga é quando as casas dos Tanas, né, que são a 6, a 8 e a 12, quando o regente dela está nela, forma um yoga que é muito, muito favorável. Então, Vênus está na 6ª casa, rege a 6ª casa, Júpiter está na 8ª casa, rege a 8ª casa, e o Marte, que rege a casa 12, está na 8ª casa. Então, mesmo a posição dos planetas em casas, vamos dizer, mais difíceis, né? Que não significa que ele não passou por dificuldades, mas ele sempre saía vitorioso, né? E eu estava olhando aqui um pouquinho esse Ketu na ascendente junto com a Lua, né? Porque isso normalmente aparece em mapas de pessoas que têm muita sensibilidade, são sensitivos, são paranormais, né? Quando a Lua e o Nó do Sul estão no ascendente juntos. E esse Plutãozinho aqui é porque quando ele nasce, porque ascendente é a hora do nascimento, né? Quando ele nasceu, a proposta é que ele teria que ser morto. Nascia, porque todos os irmãos que antecederam a ele, assim que nasciam, morriam. Eram mortos pelo tio, irmão da mãe. Porque havia uma profecia que ele seria morto pelo 8º filho da irmã. Então, na hora do casamento da irmã com o pai de Krishna, né? Vasudeva, Devaki e Vasudeva, veio essa profecia dizendo que ele seria morto pelo 8º filho dela. Então, nesse mesmo momento, ele quis matá-la. Mas aí Vasudeva usou argumentos filosóficos de alto nível e convenceu a ele a não matá-la, mas que ele prometia que entregaria todo filho que nascesse dela. E com isso ele conseguiu preservar Devaki até ela ter o Senhor Krishna. E os irmãos antecessores de Krishna foram todos assassinados por Kamsa. E quando finalmente Krishna pôde
Krishna escapou, né? Ocorreram milagres no nascimento do Senhor Krishna. Então, Vasudeva conseguiu levar ele para uma outra região. E aí, quando se deram conta, começaram a matar todas as crianças para poder ter certeza de que aquele 8º filho também tinha sido morto. Mas não chegou até onde ele estava, né? Ele ficou muito bem protegido. Aí ele pôde crescer até o iníciozinho da sua adolescência, ele cresceu sob a proteção desses... a gente chama de Vrajavasis, né? Eram camponeses, eram gente simples, camponeses que cultivavam a terra, a agricultura e principalmente a cultura dos animais, né? Que eram então as vacas, os bezerros, os bois, os touros, né? Boi não, touros. E eles também mudavam de lugar, né? Então, quando Krishna fez 5 anos, eles mudaram para um lugar mais distante ainda, para protegê-lo melhor ainda. Então, ele primeiro cresceu muito perto da região, uma região que é considerada um lugar sagrado, muito, muito sagrado, apesar que na Índia, de acordo com os Vedas, todo lugar é sagrado, né? O planeta Terra é sagrado. Né? A gente tinha que beijar a terra o tempo inteiro, né? Que ela nascer aqui é uma bênção, né? Infelizmente, o que... O mundo é uma coisa, o planeta é outra coisa, né? Como o mundo como torna o mundo de um jeito que parece profano, mas a nossa terra, o planeta Terra é santa, é uma terra santa. Então, esse é o princípio do Bhagavad Gita, né? Dharma Kshetriya Kurukshetriya, né? Então, Dharma Kshetra significa terra santa, terra de Dharma, né? Que é onde, então, ocorreu o diálogo entre Krishna e Arjuna no Bhagavad Gita, e isso é posteriormente, né? Quando ele atinge uma idade, logozinho no comecinho da adolescência, então ele vai até o reino do tio e consegue salvar os pais, liberta os pais. E a partir daí ele se torna um monarca. Então ele deixa de ser um pastorzinho, né, que apacenta os bezerros, e se torna um monarca, por ser filho de Vasudeva e Devaki. Vasudeva está dentro de uma linhagem de monarcas. Então Krishna se torna um monarca e um grande conselheiro também, de muitos, né? Muito honrado por muitas pessoas. É porque sempre tem aqueles que não reconhecem, né? Isso é normal, né? Tem os que reconhecem e tem os que não reconhecem. Mas aqui é uma prova, assim, essa pergunta que você falou, é o mapa dele. Tá? Só olhar o mapa dele já é um monte de bênçãos sobre nós. E quando ele conhece Arjuna, quando ele então resgata os pais, é assim, como que acontece esse encontro? Não. O que acontece é que a mãe de Arjuna é irmã do pai de Krishna. Né? Então, uma vez que ele... Krishna é mais velho que Arjuna. Então, a rainha Kunti, ela é irmã de Vasudeva. A mãe de Arjuna, na verdade, Arjuna tem outros irmãos, né? Quando a guerra acontece, a guerra é contra ele e os irmãos dele também. Só que entre Krishna e Arjuna havia uma profunda amizade, um vínculo afetivo muito profundo entre Krishna e Arjuna, especificamente Arjuna. Porque o pai de Arjuna ele tinha 2 esposas. Então, Yudhishthira é o mais velho, Arjuna é do meio, e depois tem um irmão chamado Bhima. E os outros 2 eles são chamados de 5 Pandavas, né? São os 5 irmãos. Aí os outros 2 mais novos eram gêmeos e são filhos da segunda esposa de
Pando, Pando, por isso eles são chamados de Pandavas, porque eles são filhos de Pando. Mas, assim, o nascimento dos 5 Pandavas também é um nascimento fruto de um milagre também, porque eles, na verdade, não são filhos, vamos dizer, biológicos desse pai, mas sim da mãe. Porque a mãe, ela recebeu como se fosse assim, uma retribuição pelos serviços que ela prestou a um sábio muito poderoso. O nome desse sábio é Durvasha, um sábio muito poderoso, mas também de temperamento difícil. Então, ela foi muito solícita, serviu ele de uma maneira impecável quando ele foi visitar o reino do pai dela, que é o rei Kuntibhoja. E aí, com isso, ele, ao ver a perfeição dela, né? Eu gosto de usar Kunti como arquétipo do signo de Virgem, porque ela foi assim impecável. E aí ela recebeu uma retribuição, um mantra poderoso pelo qual ela poderia convidar o devata que ela quisesse, né? O devata, que são os semideuses. E aí, pela impossibilidade do marido gerar filhos, ela então, para que não interrompesse, né, o prosseguimento das gerações, então ela optou por usar o mantra e convidar os deuses, e aí ela teve do deus Dharma, teve Yudhishthira, que era um exemplo de pureza e de veracidade. Aí de Indra, Arjuna, e de Vayu, Bhima. Vayu é dos ventos, né? O deus dos ventos. E Indra é o deus dos trovões, das chuvas, das tempestades. Então, Bhima tinha muita força, uma força praticamente brutal, né? Ele é muito forte. E Arjuna é a habilidade, muito habilidoso. E ela, então, cedeu esse mantra para a co-esposa, que então pôde ser mãe também dos deuses Ashwinis, que são deuses filhos do deus do sol. E aí nascem os gêmeos, Nakula e Saradeva, que o atributo de um é a beleza e do outro é a inteligência. Então, esses são os 5 Pandavas. Não autores, comentadores, né, da Gita, que consideram esses 5 Pandavas, fazem uma relação de 5 Pandavas com 5 sentidos. Há isso também. Uhum. É incrível como que você falou de escrita, né? Essas são as histórias para serem ouvidas, né, Bernadette? Eu penso muito isso, assim, porque eu leio, mas de repente te ouvindo falar é bem diferente, é uma sensação, eu não sei explicar, eu acho que é porque até você poderia falar um pouco sobre essa questão, assim, como essa escrita chega até nós e a gente consegue abrir um livro chamado Bhagavad Gita, porque não tinha, né? Como que foi isso? O Bhagavad Gita, toda essa literatura védica foi escrita no sânscrito, né? O sânscrito é considerado uma língua, um idioma, uma língua divina, né? E as letras, né? Assim como a gente tem o alfabeto, né? As letras, se chama Devanagari. Nagari é escrita dos deuses. Então, essa linguagem, vamos dizer, essa escrita, ela foi trazida, né? Veio do alto. E aí ocorreu isso de uma tradição que era até então oral, passou a ser uma tradição escrita. A tradição escrita, ela é então estabelecida por um sábio, se chama Krishna Dvapayana Vyasa, muito conhecido como Vyasadeva, ou Veda Vyasa, ou Srila Vyasadeva. Quando a gente tem agora nós vamos ter na próxima lua cheia o Guru Purnima. Guru Purnima é o nascimento de Vyasadeva. Ele nasceu com a lua cheia ali entre Sagitário e Capricórnio. Ele nasceu numa lua cheia. Então, milenarmente se celebra
o dia do Guru, né, o dia do mestre, nessa data, que é, na verdade, o nascimento de Vyasadeva. O Vyasadeva também tem um mapa. Ele existiu. E viveu muito tempo, muito tempo. Muito tempo. Então, essa literatura, tirando o Ramayana, Mahabharata, os 4 Vedas, né, tudo escrito por Vyasadeva. Ele é considerado a encarnação literária de Deus, porque ele estava completamente capacitado, né, para fazer o que ele fez. O que no meu lado, que eu acho interessante de Vyasadeva é que ele é filho de Parashara Muni, que era um astrônomo, porque astrônomo e astrólogo, na antiguidade, não havia diferença. Era a mesma função. Tanto é que, até hoje, o nome Jyotish é usado para as 2 ciências. Né? Jyotish, que significa ciência da luz, que é usado tanto para o astrólogo quanto para o astrônomo. Então, o pai de Vyasa era... Né? Nós temos livros, né, provindo dele, né? Toda uma linha de Jyotish provinda de Parashara Muni. E, lógico que Vyasadeva também tinha perfeitamente todo esse conhecimento. Né? No próprio Mahabharata vai descrevendo os fenômenos. No próprio Mahabharata há as descrições dos fenômenos astronômicos que vão acontecendo. Então, o Vyasadeva, a informação de Vyasadeva é a seguinte: por cálculos astronômicos, se determina o início da era Kali. E a Kali Yuga, que é uma era muito longa, ela vai gerando certos sintomas comportamentais na raça humana decadentes. E um deles é a perda da memória. Por isso que a tradição oral era tão vigorosa, porque havia memória para se reter o conhecimento. E em Kali Yuga, a memória ela vai se deteriorando. E existem outras questões comportamentais também em Kali Yuga, muitos outros sintomas. Mas Vyasa, ele calcado nisso, né? Então, isso é um dos motivos dos Vedas serem transcritos, passar a ser tradição escrita, porque senão ia se perder, por causa da queda da memória. Outra coisa em Kali Yuga é o tempo de vida encurta também. Outro sintoma de Kali Yuga é a tendência a errar e se deixar enganar e se deixar enganar, também é outra. Então, né, tudo isso poderia afetar muito esse conhecimento, então ele fez questão de deixar tudo muito bem escrito. E a gente tem acesso a isso até hoje. Logicamente, deve ter tido época na Índia que teve que resgatar, trazer de volta, né? Tudo isso por muito tempo, né? Mas sempre apareciam umas figuras assim que conseguiam trazer o conhecimento puro novamente, né? Como, por exemplo, Shankaracharya, né? Que resgatou o Vedanta Sutra. Né? O Bhagavad Gita, então, são alguns versos do Mahabharata, e aí a gente pensa que o Bhagavad Gita é enorme, né? O Mahabharata, então, deve ser muito maior, eu não conheço, eu conheço um pouco do Bhagavad Gita, e eu queria que você falasse um pouco, você falou já um pouco, né, dos Pandavas, essa associação com os 5 sentidos, é uma leitura possível, é uma leitura... Aí, bom, a guerra de Kurukshetra, ela foi uma guerra real ou não? Porque tem também essa interpretação que a guerra de Kurukshetra são as nossas guerras interiores, né? As nossas guerras que a gente vive com os próprios sentidos. Então, você poderia falar disso um pouco, assim, dessa guerra em si, porque eu acho que esse momento que a gente passa é um momento para se pensar nesse conceito de guerra, né? Acho que não é à toa. E aí, como você falou, tá ali Marte junto com Júpiter, né? Na casa 8, eu acho que tem um lado de Krishna que é muito doce, muito lindo, mas é como você falou no começo, ele matou demônios, como assim, né? Então, como que a gente pode também, dentro dessa era de Kali Yuga, resgatar esses conhecimentos para
tentar matar alguns demônios. Não sei se a gente, acho que a gente não consegue, mas pelo menos se inspirar um pouco nisso, né? A guerra, na verdade, é dentro de nós, né? Krishna, como o eu superior, dirigindo a nossa carruagem, que é o nosso corpo, e o Arjuna é o eu que habita esse corpo, né? Então, em vez de eu dirigir, eu deixo, então, que o Senhor Supremo dirija, conduza, né, a minha carruagem. E é uma batalha, sim, porque nós temos que vencer muitos demônios internos, né? Mas, assim, a guerra de Kurukshetra aconteceu, eu estive lá em Kurukshetra. Estive exatamente no lugar onde o diálogo ocorreu. Então, é um lugar no estado de Haryana. Haryana. Haryana, é uma cidade Haryana, Haryana, Haryana. Também conhecida como Dharmakshetra, que significa cidade santa. E ali ocorreu a guerra de Kurukshetra. A história de Kurukshetra é muito bela, né? Porque os Pandavas tinham seus primos Kauravas, e o pai dos Kauravas é irmão do pai dos Pandavas, né? Que Dhritarashtra é o pai dos Kauravas, ele é um rei cego, e é irmão de Pandu. Dhritarashtra é o irmão mais velho, Pandu é depois. Mas como ele era cego, então Pandu assumiu o trono. Só que devido ao fato de Pandu, a palavra Pandu significa pálido, ele não tinha uma saúde muito boa também. Então ele se afastou do reino e deixou o irmão tomando conta do jeito que desse, né, um pouco, pelo menos com autoridade. Mas aí Pandu não retorna, ele morre antes de retornar, ele morre. E então os filhos vieram pedir o que era deles. E aí é isso que gera a guerra de Kurukshetra. Então existe um antecessor a esses dois irmãos, né? De quem eles são são filhos, e esse de quem filho é. Então existe uma árvore genealógica. Então, inicialmente, havia um rei que era dono, vamos dizer, dessas terras, que se chamava Dharmakshetra. E ele usou essas terras para cultivo de alimentos. Então, o primeiro verso do Bhagavad Gita faz esse questionamento: como foi que Dharmakshetra se tornou Kurukshetra? Como um campo de alimentos se tornou um campo de guerra? É o primeiro verso do Bhagavad Gita. E é uma coisa que a gente tem que refletir. Cada frase do Gita, cada palavra do Gita é uma reflexão, é uma meditação. Porque o planeta Terra é um campo de alimentos. Como ele pode se tornar um campo de guerra? Do mesmo modo, o nosso corpo, porque existe uma analogia também com o nosso corpo, né? Então, como é que o nosso corpo ele pode ser utilizado para outras coisas? Ele também é uma terra santa, né? Então, quando Krishna fala a Arjuna que a razão da guerra é o Dharma, e Arjuna reconhece isso. Ele não está lutando para ele, né? Está lutando pelo que é justo, pelo que é correto, para que o Dharma seja vitorioso, a vitória seja para o Dharma. Então, essa guerra aconteceu, tem endereço. Eu estava até olhando a latitude e a longitude. Tem lugar, ela ocorreu sim. E família, né? Família. É uma guerra familiar, né? É uma guerra fratricida, né? Fratricida. Mas também a gente pode pensar do mesmo modo entre os judeus e muçulmanos, eles também são irmãos, são filhos do mesmo pai, que é Abraão, que eu acho que é isso, se alguém souber mais, me corrija. Né? Há essa questão também E se a gente for pensar de uma maneira mais ampla, também não somos todos irmãos, filhos da mesma terra, nascidos sobre o mesmo céu? Pai? Né?
Então, o que acontece é uma repetição. Porque o período das guerras mesmo foram o início, né, o que inaugurou a Era de Ares, que foi a era regida por Marte, que é o da guerra. Ela terminou 280 anos depois que Jesus esteve na Terra, essa era. Entende? Então, a guerra deveria ter terminado ali, as guerras. Mas por quê? Como as eras elas são de trás para frente, né? Então, de Ares passa para Peixes. Aí, por que em Peixes ainda tem guerra? Na era de Peixes existe guerra. Porque Peixes é água, né? Então, está espelhando aquilo. E é bom até ressaltar que a gente está na era de peixes, porque muita gente acha que a gente já está na era de aquário, né? Então é bom reforçar isso. A Graça está ali falando, eu sei, mas muita gente acha, né? E você fala, a pessoa fala, não, mas é aquário. A área de aquário é porque falta cálculos, né? Para isso, quando dizem é porque não está usando cálculos, né? Eras são calculadas matematicamente, porque é uma física, né? Envolve astronomia, envolve tempo e espaço. Então, ainda faltam 6 graus de movimento de precessão do planeta Terra para que a era de aquário seja estabelecida. E cada grau são 72 anos. Então, é fácil, é só multiplicar 72 vezes 6, que vai ver quanto é que dá. Se quiser fazer esse cálculo aí, pode fazer. Quanto ainda falta para a era de aquário ter início. E tem gente que pergunta mesmo, né? Quando você fala, a pessoa fala, o quê? Não, mas como assim? Porque é tão divulgado, né? Tem até música, Age of Aquarius e tal, então fica essa... Na verdade, a gente está muito mais perto da era de aquário do que antes, porque são 30 graus, né? E já passaram 24 graus, faltam 6. Então, nós estamos muito mais próximos do que nunca. 432 anos, É. né? Tá chegando. Uhum. Em termos de tempo, né? Muito pouco de tempo de existência, né? Do planeta é pouquinho. Talvez seja um pouco menos, porque já é 6 graus e um pouquinho mais, então talvez já seja um pouco menos. Mas assim, a gente está falando mais por alto. Agora, você acha que em alguma medida esse espelhamento que você diz, que eu acho que o que a gente passa hoje é um pouco assim, a gente não está numa guerra declarada, mas é uma metáfora, né? Assim, de uma guerra que a gente está passando, uma situação excepcional. Em que esse espelhamento, aí pensando mesmo a sua opinião sobre o que a gente está passando hoje, em termos planetários, em que esse espelhamento difere sabe, Narciso, que fica mais bonito ainda, ou mais feio ainda quando ele olha no espelho, assim, o que esse espelho está trazendo de... Até que a gente está caminhando para o final, né, desse momento de espelhamento, assim, e aí eu acho que pensando também esse paralelo, né, desses demônios interiores, assim, como que a gente poderia pensar isso em termos de um espelho, sei, um espelho melhorado? Será que é possível? É mais ou menos assim, a gente pensa no livre-arbítrio, né? Jung, ele fala que livre-arbítrio nada mais é que realizar o destino com alegria. Então, a gente tem 2 opções dentro desse livre-arbítrio, karma ou dharma. Que são 2 caminhos perfeitos e a gente chega lá da mesma forma. Só que no caminho do dharma é muito mais devagar. O caminho do dharma é mais assim instantâneo. Entendeu? Então, quando eu falo desse espelhamento, os resultados de toda... São 2000 anos de guerra, fica assim, são os resultados. Uma das últimas lives, você falava das coisas do salto quântico, né? Diferenciando karma e dharma. E aí a gente pensar que, né, 2000 anos depois, né, é uma consequência, né? Em alguma medida é um karma. Então, a definição de karma não é assim? Ação e seu resultado, né? Sim, exato. Existe o karma individual, existe o karma coletivo, né? Existe o karma planetário também.
né? O coletivo pode ser dentro de um âmbito específico, né? Um coletivo específico, mas aí também tem o planetário. O planetário está todo mundo no mesmo barco, né? Não tem como escapar. Todos estão sujeitos, né? Então, assim, a gente não pode pensar que a jurisdição de povos, né? Cada história medonha que tem nesses últimos 5.000 anos, que é quando começa a Kali Yuga mesmo. E antes da Kali Yuga existiram outras 3 yugas, né? Com tempos diferentes de cada uma. E para cada uma há um método. Então, teve uma yuga, chamava Satya Yuga. Satya significa ouro e também Satya significa verdade, né? E o método de autorrealização era através da meditação. Só que era assim, meditação muito prolongada, assim, com muito sem se alimentar, em lugares bastante ermos, completamente solitário, né? Apenas para que nada pudesse distrair. Aí teve outra yuga que o método era através dos sacrifícios, né? O Yajurveda, ele trata muito desses sacrifícios, eram sacrifícios assim gigantescos, né? Que se realizava normalmente usando o fogo. O fogo, ele era onde se faziam oferendas. Só que esses sacrifícios, normalmente eram oferendas assim, de alimentos. Tem alguns registros de sacrifício de animais também. Mas tinha que ser tudo assim, sabe? Tudo na hora, tudo na lua, tudo não podia falhar nada, não podia faltar um ingrediente, assim. Se faltasse, era realmente um cabo de guerra para poder realizar sacrifícios como aqueles. Os brahmanas tinham que fazer as pronúncias perfeitas, sem nenhuma falha. E aí, esse era o método. Aí teve a outra yuga, que é a Dwapara Yuga, que antecede a Kali Yuga, que passa então a ver a adoração nos templos. Então, templos, mesquitas e igrejas, né? Esses monumentos, né? Muitos monumentos antigos, eles eram, na verdade, monumentos astronômicos, né? Essa cúpula que tem na igreja, né? Sabe, assim, está relacionada a essa contemplação, né? Você está contemplando a realidade astronômica, né? E acompanhando dessa forma. Mas também a gente vê na Grécia dos templos, né? Para os diferentes deuses gregos, Apolo, tudo. Então, templo de Deméter, né? Templo de Zeus. E assim foi. Então, a adoração no templo, culto no templo. Então, começa o culto, né? A cultuar no templo. Usar o templo como esse lugar, né? Onde... Porque nas outras yugas é tudo ao ar livre. O sacrifício é ao ar livre, as meditações ao ar livre. Aí, então, quer dizer, começa a ver essa questão da igreja. Acho que mais ou menos por aí a religião é estabelecida. Porque os sacrifícios eram ritualísticos, né? Então, eram os rituais. E já os templos já é essa questão da religião, das egrégoras, né? Então, começa assim. E quando chega na Kali Yuga, qual é o método de autorrealização da Kali Yuga? São os mantras. É a vibração sonora. Por isso, guardar os versos dos textos védicos muito bem guardados para que essa vibração sonora não se perdesse. Então, a melhor prática é essa, né? Existe um mantra, Mahamantra, né? Que é onde tem o nome do Senhor Krishna dentro. Né? Existem outros mantras com o nome do Senhor Krishna. Mas esse é considerado Mahamantra, foi muito difundido a partir de 500 anos atrás, mais ou menos. Passa a ser difundido na Índia e os mestres trazem para o Ocidente, né? Que é o mantra Hare Krishna. Né? Que Hare é uma invocação, tipo, ó Krishna. Né? Mas Hare também ele é potência feminina. Então, quando você fala Hare Krishna, né? Você está invocando essa
essa potência feminina em relação com Krishna. A palavra Krishna, ela significa escuro, porque ele nasceu na lua minguante, na fase escura da lua. Mas também Krishna significa muito atraente, todo atraente, todos se atraem por ele. E era assim, todos sentiam atração por ele. É assim, ele não deixava por menos, né? Mesmo os que não o suportavam, porque tem os que não suportavam, né? Sentiam enorme atração por ele. Era muito, muito atraente, né? E tudo que está ligado à força da atração envolve a potência desse nome Krishna. E o Hare Rama, o Rama, né? De novo, o Rama. Rama é uma palavra que significa a origem de todo Ananda, né? De todo deleite, de todo êxtase. Então, esse Mahamantra, ele é muito poderoso. Ele é um mantra muito importante na era de Kali. Mas, assim, mesmo que a pessoa não queira cantar o mantra Hare Krishna, os mantras e as palavras, os termos em sânscrito, né? Os mantras, em geral, eles são muito poderosos. Eles são formas da gente fazer esse upgrade, né? Porque eles vão atuar diretamente no campo vibracional, que é o jeitinho que a gente dá na Kali Yuga. Toda era tem seu jeito, né? O jeito dela é esse. São pelos mantras. Porque mantra você pode cantar onde quiser, né? Onde você estiver. E eu acho que o próprio teve uma das aulas também, uma das últimas aulas que você estava falando, que só o acesso a essa informação também, né? A gente estar aqui agora, olha, 41 pessoas ouvindo isso, é muito raro, muito precioso. E acho que, né? Isso, você falou, eu falei, uau, é mesmo, porque é um conhecimento que faz esse upgrade também, como você está falando aí. Agora, teve eu queria, já são 8h20, então, esqueci de falar isso, se alguém quiser deixar alguma pergunta no chat, vocês ficam à vontade. E aí, mas tem uma frase, Bernadette, que você usou na nossa conversa, né, quando eu estava te perguntando sobre Krishna, que está até coloquei lá naquele cartazinho, né, que é quando Arjuna viu a forma universal que tudo contém, ele pôde despertar. Essa forma universal, e aí você falava para mim assim, que eu estava te falando, porque as pessoas não estão respeitando o isolamento, as pessoas não, né? As pessoas são corruptas, as pessoas, aí você virou para mim e falou assim, Lígia, mas pessoas, você não é pessoa? Quando você fala as pessoas, você também é. E aí eu falei, uau, é isso, a gente, eu acho que é o típico da Kali Yuga mesmo, essa dificuldade que a gente tem mesmo de se colocar e falar, não, eu também, eu estou vivendo aqui corrupção, isolamento, dificuldade, eu estou nisso também, né? Então, como que Krishna nessa doçura, beleza, ao mesmo tempo força, graciosidade, atração, como que ele fez Arjuna, então, perceber isso, né? Como que o Arjuna deu esse upgrade, para ver se a gente que habita, né? Como você falou, Arjuna é aquele que habita, né? Como foi isso? Adorei o resumo que você fez. Você uniu todas. É por isso que na Selfie chamam de Bhagavan Sri Krishna, né? Bhagavan significa aquele que contém os 6 atributos, né? Força, beleza, conhecimento, juventude, renúncia, poder. Acho que são esses os 6 atributos. Significa Bhagavan. Significado de Bhagavan. Provavelmente foi o guru que soprou aqui para mim, então, deve ser. O Bhagavad Gita ele contém 18 capítulos, né? O Bhagavad Gita ele está inserido dentro do Mahabharata, que é um épico, né? Que vai falar da história de gerações de monarcas. Antes
da guerra e após a guerra. O Mahabharata continua relatando desses descendentes, né? Essas dinastias de kshatriyas, guerreiros. E o Bhagavad Gita ele está ali dentro do Mahabharata, um momento que é exatamente o momento da guerra, que antecede a guerra. Porque para que essa guerra acontecesse, muitos tentaram evitar, ela se tornou inevitável, não teve mais, todas as tentativas não surtiram efeito, então ela não teve saída, teve que acontecer. Só que Arjuna, ele não estava bem, né? Não estava bem da cabeça. Ele não estava passando muito bem diante daquilo, né? Uma coisa horrorosa, né? Eles são todos, praticamente cresceram juntos, né? Então eram primos. Então, Krishna, ele fez uma promessa, né? Que ele não participaria da guerra como guerreiro, né? Ele foi imparcial, inclusive, quando... porque o chefe dos primos de Arjuna pediram a Krishna que o exército de Krishna estivesse ao lado deles, né? Ou que o próprio Senhor Krishna estivesse com ele. E Krishna fala para esse chefe, chamado Duryodhana, e fala assim, e junto com Arjuna, ele fala: onde o exército estiver, eu não estarei, onde eu estarei, meu exército não estará. Então, o exército de Krishna esteve do outro lado de onde o Senhor Krishna estava. É uma coisa muito bonita que se trata disso, é porque eles eram muito maior em número. O exército contra Arjuna era muito maior em número. Então, assim, a qualidade vence a quantidade, né? Porque o Arjuna sai vitorioso nessa guerra, né? Mas, a princípio, ele não está passando bem. Aquilo não está caindo bem para ele. Então, essa é a oportunidade que acontece, né? Esse momento, assim, porque, afinal de contas, ali era uma terra santa. Então, algo muito santo teria que acontecer. Então, esse diálogo exatamente, são os ensinamentos do Senhor Krishna, que Arjuna, ele então está nos representando, né? Ele está nos representando, cada um de nós, porque viver é uma batalha, né? Jung, ele fala que a vida é uma batalha, inclusive na hora da morte é outra. No momento da morte, a outra batalha. Então, o que Krishna ensina a Arjuna, porque Arjuna ele não está passivo, ele está continuamente questionando Krishna e dando argumentos bem assim fortes, né? Baseados em filosofia, em alto nível filosófico. Mas tem um momento que a gente o Bhagavad Gita são 18 capítulos. Cada capítulo do Gita é um caminho de yoga, tá? Na verdade, o Bhagavad Gita é um tratado de yoga. É muito lindo isso, porque a gente pode encontrar num desses capítulos o nosso caminho, o melhor caminho para... Né? É dado para a gente essa opção. Né? Qual o caminho que você prefere? Jnana Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, né? Sankhya Yoga. E é tão poderoso, tão poderoso, tão potente, que a gente se autorrealiza simplesmente seguindo aquele. Mas eles, ao mesmo tempo, que eles também se unificam, né? São capítulos, mas que eles estão todos unificados. E praticamente até o 10º capítulo, Krishna está tentando convencer Arjuna de que ele deve lutar, porque ele é um guerreiro, né? Não poderia se acovardar, né? Ele é um guerreiro. Então, é a missão dele, né? Mas no 11º capítulo, que é onde Krishna revela a sua forma universal, é que Arjuna realmente... Porque a relação de Arjuna com Krishna é uma relação de amizade, são amigos. Mas ali, aquela relação se torna uma relação de mestre e discípulo, ali, naquele momento. E quando Krishna revela a forma universal para Arjuna, Arjuna acorda. Porque para Arjuna ele estava sendo instruído por Krishna, sim, mas ainda assim
O sentimento de primo irmão, né? Era forte. E quando ele vê a forma universal, que ele realiza que Krishna não é uma pessoa comum, ali ele realiza. E ali ele é desperta, ali ele acorda. E aí ele se torna convencido. Então, os capítulos a seguir, né, que é o 12, o 13, até o 18, são para quem já acordou. Que a gente pensa que acordou, acabou, não. Acordou, tem mais. Né? Tem mais ainda para aprender. Eu fiquei meio emocionada aqui, porque essa história do Arjuna ter que ser sido convencido a lutar. E aí, nesse momento, então, que ele fala, tá bom, eu vou. Quantas vezes eu acho até pensando, né, que eu sou jornalista, então eu fico pensando muito momento. A gente não tem muita escolha agora de não querer lutar com coragem, porque o momento é um momento em que a gente está sendo chamado a ter coragem, né? Claro que eu não estou querendo generalizar, deve ter gente aqui que já acordou há muito tempo, já está aí lá no capítulo 17. Eu me sinto essa no capítulo 9, entendeu? Assim, vai! Tipo, vai, tem que ir, não adianta ficar até um pouco assim, fiquei pensando até um pouco de uma espécie de infantilidade, né? Talvez quando ele supera esse lugar não sei, assim, e aí ele fala, tá, eu vou, e aí é esse momento, então, é muito bonito pensar que é nessa hora que ele percebe que ele vai precisar lutar, que ele consegue perceber essa forma universal. E aí... A forma universal, quando ela se revela para Arjuna, ela é uma experiência de expansão da consciência, né? Porque ele vê tudo, tudo é revelado para ele, tudo é descortinado. Toda a origem, toda a causa, né? O tempo, o espaço, toda a criação, né? As galáxias. E ele próprio, ele vê ele na forma universal, ele vê a si também, dentro dela. Né? É uma experiência de alto impacto. Tanto que ele começa a tremer. Isso é explicado, que ele é muito forte o que ele experimenta. E ele pede, ele implora a Krishna para que, por favor, volte à sua forma, né, que eu conheço. Né? Mostre para mim novamente a sua forma original. Né? Que a forma original, existe um texto chamado Brahma Samhita, que desapareceu por muito tempo, foi reencontrado por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nem o texto inteiro, boa parte, mas não o texto inteiro. Que é uma oração do próprio Senhor Brahma. Ele descreve, né, a forma original de Krishna, que é ele como um pastorzinho tocando flauta. Né? Essa é a forma original que Arjuna pede para que Krishna retorne, para que ele possa provar daquilo que só os devotos mais assim purinhos podem provar, né? Que é o que ele ofereceu, o que ele otorgou quando ele passou essa infância dele bebezinho, aprendendo a andar, engatinhar, mamar, né? E as golpes cantavam para ele dormir, né? Para ele rir, né? Ele foi crescendo, botando o pezinho no lado de fora, cuidando das vacas. Aí o dia que Krishna vai, né, pela primeira vez para a floresta com os bezerros, né? Então a mãe, o pai de Krishna assim, meu nosso bebezinho cresceu, lá vai ele, né? Com o coração na mão. Então esse sentimento, né, esse prema, né, que transborda, né? Porque Krishna quebra os potes de manteiga, né, e dá a manteiga para os macacos, né? Então, assim, os devotos puros explicam que esse pote de barro é o nosso coração. Quando ele quebra, para que o prema transborde, o amor divino transborde. Então, essa experiência, Arjuna não teve, porque ele conheceu Krishna já no estágio de monarca. Krishna tem tanta compaixão que ele, quando esteve na Terra, ele passou por todas as classes, vamos dizer assim, né? Porque ele nasce numa família de monarcas, ou seja, um kshatriya, mas ele vai crescer numa família de agricultores, que cultivam o gado, e então ele vai se tornar um vaishya, que são os produtores, né? Os que produzem.
E ele também, quando ele descreve, quando ele passa os ensinamentos, que não foi só para Arjuna, existem outros Gitas, ele está sendo um Brahmana, né? Um professor. E quando ele dirige a carruagem de Arjuna, ele está sendo um Shudra, que é um servidor. Então, assim, esse é Deus, né? Deus, ele é todo e absoluto, né? Não há restrições. Às vezes eu fico assim comigo, mas por que escolheu a Terra? O que a Terra tem para esse pessoal vir para cá, né? Tem alguma coisa, gente. Alguma coisa deve ter nesse planeta e a gente tem uma sorte aí que não está reparando. Muito inspirador tudo. Uhum. E tá todo mundo quietinho. Deixa eu só falar uma coisinha, que eu conversando com a Mariana deve estar aí, né? Mari está. Tá, ela tá. Então, nós, inspiradas pelo seu convite, nós conversamos e vamos dar um masterclass, certo, Mariana? Não sei se ela está aí, é dia 16. Oi, tô aqui, sim. É porque estava com tudo fechadinho. Sim, vamos dar uma masterclass no dia 16. Do Bhagavad Gita. Do Bhagavad Gita. Qual é o horário? Então, dia 16 vai ser às 18 horas. Não, desculpe. Muito bem. Não, acho que não é 18 horas, não. Deixa eu ver aqui. Não, é 20 horas, né? É 20 horas. Dia 16 é... Que dia da semana? Peraí, deixa eu abrir aqui. É uma sexta-feira. Ah, vai, é sexta-feira que vem. Uhum. Então tá. Fica o convite. Quem não tiver o contato de Bernadette ou Mariana, pode escrever para mim, que aí eu repasso. Quando eu tiver as informações mais detalhadas, eu repasso. É a pura inspiração, é o puro deleite, é a pura animação para seguir, porque eu acho também que a gente tá precisando desse tipo de inspiração, porque está tudo muito duro. E aí Krishna traz essa doçura, como a Bernadette falou no começo, e, né, porque onde que a Você gente vai precisava ver encontrar? minha carinha quando a gente estava conversando, organizando. Aí depois, no final, a Bernadette olhou para mim e falou assim: nossa, como você está bem, como você está feliz. Porque é exatamente isso, né? O conhecimento ele é de uma profundidade, de uma beleza e de uma compaixão. Acho que é a palavra que melhor define para mim esse conhecimento. Que realmente, quando a gente terminou de falar, eu estava com a cara com um sorriso de orelha a orelha. E me sentindo. E tem hoje em dia, né, psicologia baseada na compaixão, é um tema da psiquiatria hoje, acompanho, né, muito, e aí você vê que a compaixão, maior compaixão que essa, que o potinho de manteiga, lá, né, que mais que você quer? E a manteiga, né, derretendo, a gente, como diz o meu mestre, né, Yogananda, desamarrando os nós, a Ana ali, desamarrando os nós do coração, e Yogananda fala isso, a gente está aqui para desamarrar os nós. Então, é isso. É isso. E eu acho que o pessoal tá em silêncio porque, sei lá, não sei se o pessoal está meio embevecido, ou, enfim, já são também 8h35, eu acho que as lives duram normalmente 1 hora, mas quem sabe alguém quer... Pode, Bernadette, deixar aberto, se alguém quiser fazer algum comentário pelo chat, se tiver com vergonha de... O microfone eu deixei fechado para não interromper a gravação, mas eu posso aqui liberar se alguém quiser usar o microfone. Tem uma mãozinha, né? Tem uma mãozinha? O chat também está fechado. Aqui não tem mãozinha, não. Ah, tá. Obrigada, Simone. Agora eu abri o microfone. Desculpa. Que bom que você me avisou. Deixa eu ver se eu consigo abrir o chat aqui. Mas o microfone de vocês está aberto agora, então. E o chat também está aberto.
Acho que ninguém estava falando nada porque eu fui meio déspota aqui, né? Fechei tudo e tal. Eu acho que a pessoa está com vergonha. Eu amo a história de Krishna, amo o curso da Bernadette de Bhagavad Gita. Quando era lá no Catete, eu cheguei a acompanhar, mas eu comecei a trabalhar, comecei a viajar muito. Se lembra, mestre? Eu não pude continuar, mas é apaixonante. Quem sabe eu retorne, porque é muito lindo. A gente fica realmente sem palavras. Está muito além da nossa compreensão. A gente só sente. Boa noite, Ana. Então, para dar Boa noite, Pausato, Maria Angélica, no Deleite. A Simone pede para disponibilizar a gravação, vai ser disponibilizada, né? Sim, sim. Rapidinho, eu até vou colocar no YouTube, que fica mais fácil para compartilhar. Uhum. Bom, eu acho que é isso. Também eu acho que o que é bom é igual uma vez eu fui num show de rock, de punk, durou 28 minutos. Eu lembro que eu olhei no relógio, e aí na hora que acabou, e era aquilo assim, acabou mesmo. E aí deu uma... Eu acho que é isso também, como a Rose falou, não tem nem o que falar, acabou, e a gente vai passar o final de semana muito amoroso e inspirado com tantas palavras de sabedoria da Bernadette, tanta beleza. Eu vou até aproveitar, vou terminar o nosso encontro, vou voltar